Então tá bom. Vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de combinações das cores, né? Na prática é o que as pessoas mais gostam, né, desse assunto. No fundo é o que elas querem saber na prática, né? Não quer se preocupar muito o que é a cor, né? No fundo, a maioria das pessoas, elas só querem saber como fazer as combinações das cores, né? Então vamos lá. Tudo certo aí, gente? Acho que deu uma travada aqui. Vamos lá, eu não sei se vocês... Para a gente Tudo certo, começar... Lígia. Pode seguir, Tá, tá certo. achei que deu uma travadinha aqui. Ah, tá bom. Para a gente começar, só para lembrar rapidamente, né? A gente só tem a cor, para a gente ter a cor, a gente só precisa de 3 elementos. A cor propriamente dita, né? A saturação, que é a quantidade da cor, e a luminosidade ou obscuridade, tá? E aí, dessas 3 combinações, a gente faz todas as outras cores. E aí a gente tem aqui a combinação das cores luz e as cores pigmentos, né? Isso faz um pouco de confusão, porque na prática a gente trabalha com cor pigmento, mas na verdade a gente tem cor luz. Aqui sai meio laranjinha, mas ele é mais vermelhado, não é assim tão laranjinha, ele é mais vermelhado, tá? A cor básica de pigmento são essas 3 aqui, que a gente chama de cian, amarelo e o magenta. Isso para quem trabalha muito com arte gráfica, tem até aquele sistema C, Y, né? M, R. Então tem esse sistema de cores, quando trabalha com foto, tem o RGB, que é a foto de cor-luz. Então essa composição vai mudar um pouco nas cores primárias, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Porque o que a gente vê são ondas de luz, né? E o que vai fazer a gente ver é aquela coisa de refletir na nossa visão ou não, conforme a superfície e também a luz, né? Então, só para exemplificar. Então, lembra que eu falei que a gente tem que pensar como uma esfera. Não dá para pensar num ponto linear ou numa curva, numa onda linear. Tem sempre que pensar em um volume. Lembra daquela foto, né, que eu coloquei antes, né, que tem aquela bem colorido, né, cheio de volume, altos e baixos. Ela nunca é uma foto, a onda nunca é linear. Tudo na natureza, tudo no espaço, ocupa um espaço, ela é volumétrica. Ela não é um ponto isolado. Ela tem volume, ela tem dimensão, ela tem peso. E na cor é a mesma coisa, né? Então, a gente, para entender, tem que entender um pouquinho essa esfera da luz, né? Como se tivesse uma onda aqui, e ela tem todas essas características. E dependendo da luz que eu estou enxergando, eu vou estar vendo cada ponto desse. Eu vou estar vendo um ponto dentro do globo, vamos dizer assim. É como se fosse o globo todo preenchido. Lembra uma bolinha de isopor, né? Quando a gente tira aquelas bolinhas, desmonta, tem um monte de bolinha que compacta e vira uma só. Então, imagina, cada bolinha daquela é uma cor. Então, se ela está mais para o meio, ou se ela está mais para fora, ou mais para a extremidade, né, tanto superior quanto inferior, ela vai ter uma tonalidade diferente. E aí a gente tem essa combinação de todas as cores que existem, né? Então, a gente tem aqui, quanto mais eu tenho mais luminosidade, eu vou clareando as cores, né? É o que a gente chama de tons pastéis. E quanto mais obscuridade, que a gente chama, menos luz, a cor tende a ficar preta, né? Por isso que a gente não enxerga a cor. E quando eu tenho a escala, a concentração da cor, né, que a gente chama de saturação, eu tenho a escala aqui média, né? Eu tenho a cor média. É como se eu tivesse, eu gosto de comparar, como se eu estivesse pegando um copo com açúcar, água e açúcar. Quando eu vou misturando muito, né, ou pouquinho,
eu vou diluindo bastante ou não, ela vai ficando mais concentrada. E a cor é a mesma coisa. Quando eu trabalho a cor na concentração máxima, eu tenho ela cor pura. E quando eu vou diluindo a cor, ela vai se tornando mais pastel. E aí, juntando com a luminosidade, ela vai clareando ainda mais. Então, chega um momento que eu posso ter a cor pastel somada com a luminosidade, eu vou ter uma cor bem clarinha, tá? Como eu falei, depois de um tempo, né, todos os pensadores, artistas, alguns deles começaram a estudar muito as cores. Na Bauhaus, que foi um movimento que teve na Alemanha, né, uma escola de arte, arquitetura e design, esse movimento, né, eu chamo de movimento, né, mas eles se reuniram ali de criar soluções, né, de explorar ideias, de ser criativos, né? Eles precisavam resolver problemas emergentes para resolver questões da guerra, né, que tinha acabado de acontecer. Isso acontece entre o período entre guerras, né? Essa escola lá na Alemanha chamada Bauhaus, e eles estudam muito a fundo muitas questões. E a cor também aparece nesse estudo. E vários integrantes, né, do corpo da escola começam a estudar com mais profundidade as cores, né? Kandinsky foi um deles que estudou com bastante profundidade as cores, né? E esse outro carinha aqui, chamado John Itten, eu não sei bem como se pronuncia o nome dele, ele estabelece contrastes que são harmônicos, né? Então, ele estabelece contraste de cores, ou com cor pura, ou quente e fria, ou simultâneo, né, que ele chama de simultâneo, mas se você tem uma base, a mesma base, com tamanhos iguais, de cores simultâneas, né, primária ou secundária. O contraste pela dimensão, que é esse aqui, né, você trabalha duas cores, uma com uma proporção maior e outra com uma proporção menor. O contraste pela luminosidade, né, uma cor ela acende mais, lembra daquela questão do branco e do preto, né, que a gente falou ontem. O contraste pelas cores complementares e o contraste pela saturação. A imagem aqui não ficou muito boa, né, mas é aquela coisa do mais clarinho e o mais intenso. Tudo certo aqui. E esse foi o primeiro disco de cores, né, feito por um pintor chamado Goethe. Ele pega as cores do arco-íris, né? Mas lembra que a gente está falando em volume, né? Até então, não tinha essa percepção que a cor poderia ser volumétrica, né? Imaginava a cor só num plano, né? E esse estudo vai comprovando no decorrer do tempo, né? O disco anterior, mais antigo ainda, eu não coloquei aqui, deveria ter posto, né? Eles falavam das cores do sol, da Terra, ele era bem mais simples que esse, né? Era das energias, do fogo, da água. E aqui a gente tem um esquema, né? Em duas dimensões, mas tem que lembrar isso sempre num volume, né? A gente trabalha essas duas dimensões só para ficar mais didático e ficar mais fácil de entender, né? Então, a gente vai ter sempre aqui, ó, com mais luminosidade, a cor vai clareando, né? A saturação mais para o centro, ela vai ficando mais escura, né? A mesma cor, ela tende a ficar mais escura e na borda ela fica mais clara. E aí é o que eu tenho aqui, a matiz é a cor propriamente dita, né? Vocês vão encontrar essa nomenclatura da cor em com várias nomenclaturas, né? Você pode chamar ela de rouge, né? H-U-E, matiz, croma. Então, essa nomenclatura ela aparece diferente em com vários autores, mas é a mesma coisa. Então, essa matiz é a cor propriamente dita, né? A luminosidade e a saturação. Foi aquilo que eu falei para a gente pensar que só tem esses três elementos, né? E aqui o básico, né? Todas essas cores são cores puras, né? São cores de maior saturação.
mesmo sendo laranja, porque uma amarela e uma magenta, apesar de dar o vermelho aqui, seria um vermelho mais, um pouco mais que esse laranja, eu estou trabalhando 100% de cada cor. Então, quando eu misturo 100% de cada cor, eu estou trabalhando a proporção total da cor, né? Então, essas cores todas, elas são puras, mas elas são saturadas. Quando eu começo a jogar a luminosidade, é que elas começam a ficar mais claras, ou se eu jogo menos concentração, ela também tende a ficar o tom pastel. No caso aqui, eu tenho cor secundária, né? Duas cores primárias. Eu tenho uma cor secundária, né? Duas cores primárias. Uma cor secundária, duas cores primárias e uma cor secundária. Uma cor secundária e uma cor primária, eu vou ter uma cor terciária. E assim sucessivamente, tá? E aí, o esquema de combinar, entre outros, além daqueles contrastes, né, que foi estabelecido lá na Bauhaus, existe outras intenção de pensar na cor como combinação harmônica, né? Eu posso trabalhar aqui um quadrado, um retângulo, um quadrado, e eu vou trabalhando aqui. Eu pego essa imagem desse triângulo, eu vou girando ele nesse disco de cores. Agora tem que imaginar ele dentro de uma esfera luminosa, né? Eu vou depois mostrar mais para frente. E aí eu tenho possibilidade de combinações que eu estou trazendo harmonia na composição. Então, se eu giro esse quadrado para cá, essa ponta já vai ficar com outras cores, né? E aí eu vou trabalhando essas possibilidades que são enormes, são infinitas. Aqui eu tenho uma outra possibilidade de trabalhar a forma do triângulo, né? Eu também tenho uma possibilidade infinita. Eu posso trabalhar as cores opostas, que as cores opostas elas estão posicionadas uma de frente para a outra, né? Mesmo na esfera, ela está posicionada uma de frente para a outra. E o bacana dessa cor complementar é assim. Por exemplo, eu tenho aqui o amarelinho. A cor complementar vai ser sempre a soma das duas cores que estão aqui primárias ou no triângulo, né? Vamos imaginar aqui o azul com esse, eu vou ter essa cor. Essa vai ser a complementar dessa. Se eu tenho azul e o amarelo e o azul, eu tenho esse aqui, o verde, a complementar vai ser essa aqui. Então, sempre assim, a soma dessas é a complementar. Mas, didaticamente, a gente fala que é uma de frente para a outra, né? Porque ninguém quer ficar pensando qual é a cor que vai somar e vai dar a terceira cor. Por isso que elas são harmônicas, porque elas se complementam. Na natureza, tudo tem forças que se complementam, né? Aí a gente volta àquela coisa da energia, nada é por acaso, e as cores se complementam, né? Umas vão se somando, mas sempre vai ter polaridades que vão se complementar, né? E aí eu posso também trabalhar as cores que a gente chama de adjacente, né? Que elas estão aqui, um do ladinho da outra, né? Eu posso pegar aqui uma do ladinho da outra. Em qualquer uma eu escolho uma e eu posiciono uma do ladinho da outra, né? E aqui eu tenho algumas possibilidades, né, do triângulo. E aqui pensar no volume, né? Quando eu falei aqui dos contrastes, eu escolho uma cor, né? Imagina agora que a esfera, a bola de cores, né? Eu escolho uma cor e eu escolho qual daqueles critérios eu vou querer, o triângulo, o quadrado, né? E eu posiciono ele em 3 pontos. E eu coloquei aqui 3 pontos. No caso, esses 3 pontos, eles estão, vamos dizer assim, na mesma distância da esfera, né, do centro e da borda. Quando eu tenho 3 pontos na mesma posição do centro e da borda, eu vou ter um contraste médio, baixo contraste, que a gente chama, né? Aí no contraste a gente tem o baixo, o médio e o alto, né? Eu vou ter um contraste médio, porque eu não estou trazendo a cor uma mais intensa, outra mais clara, tá?
Depois que vocês não entenderam isso, pergunta, tá? Eu vou dar outros exemplos aqui. Aqui é a mesma coisa, eu escolhi outras cores mais suaves, né? Eu já estou trazendo ela aqui um pouco mais para a borda, mas eu também estou na mesma posição aqui, entre o centro e a borda, e o centro, e todas elas estão na mesma posição, ainda com a forma triangular. Aqui, olha só, eu já tenho uma cor que ela tá mais para dentro, né? Eu já começo a ter um médio contraste aqui. Eu tenho uma cor mais suave e duas mais intensas. Então, eu estou trabalhando um triângulo aqui, mas ele está posicionado de tal forma que me dá essa relação aqui de um contraste médio, né? Não estão todas já posicionadas na borda, ela está uma posicionada mais para dentro e outra posicionada mais nas extremidades. E aqui eu trabalho aqui o quadrado, né? Pode ser o quadrado ou pode ser o retângulo, tanto faz. A mesma coisa, a mesma relação, elas estão todas aqui posicionadas praticamente na borda. E aí eu vou ter também um contraste, baixo contraste que a gente chama, tá? Por isso que eu falo, a gente tem uma infinidade de possibilidades de combinações, né? Não justifica as pessoas não usarem cores. São muitas possibilidades. E aqui, ó, eu já tenho aqui a escolha das cores adjacentes. No caso, eu escolhi aqui as cores mais quentes, mas poderia ser qualquer outra, né? Então, eu trabalho aqui essa linha de cores adjacentes. Aqui é a mesma coisa do quadrado, acho que essa foto ficou repetida. Aqui, ó, um contraste maior, né? Que eu vou ter aqui uma cor bem mais suave, com duas mais intensas. Poderia ser o contrário, eu poderia jogar essa cor mais para fora e jogar essa mais para a extremidade, né? Mais para dentro, outra mais para fora. Enfim. Aqui é a mesma coisa, né? E aqui eu coloquei só uma base, né? Não ficou muito bom esse desenho, depois eu vou fazer outro. Mas qual é a ideia? É pensar que uma cor interfere na outra. A mesma cor, quando a gente coloca fundos diferentes, eu tenho percepções diferentes da cores. Lembra que eu falei que elas vão se movimentando? Ela é energia, ela não para o tempo todo. E elas vão se movimentando, né? Então, a nossa percepção acaba sendo diferente em função disso. Aqui a escala de quente e frio, né? Quando a gente pensa em cor quente, a gente trabalha um pouco mais a cor vermelho, mas quando ela começa a se misturar um pouco com vermelho, né, um pouco com frio, ela passa a não ser mais quente, ela começa a ser uma cor fria. E aí a mesma coisa com o azul e o amarelo, né? Quando eu começo a trazer mais amarelo, ela começa a ser mais quente, né? Então, aquela coisa que cor quente é verde e azul, ou vermelho e laranja, é muito subjetivo, tem que ver a composição da cor, né? E aí eu vou exemplificar que a gente pode eu sempre falo que a gente pode se inspirar na natureza e a gente pode capturar a paleta da cor da natureza, né? A natureza é sempre perfeita, ela sempre vai ter harmonia. Se a gente jogar lá para aquela esfera, você vai ver que ou ela está no quadrado, ou ela está no triângulo, ou ela está de algum jeito que ela está fazendo essa harmonia, né? Por isso a natureza sempre nos traz essa inspiração. Para mim isso é muito positivo, é muito presente. E quando a gente vai trabalhar com pessoas, né, a gente mostra uma imagem, de repente ela se identifica, por exemplo, essa orquídea. Essa orquídea eu posso capturar muitas palhetas, né? De repente não é essa palheta que ela gosta, mas eu tenho todas essas palhetas que eu posso ter trazido da orquídea. Então, de repente, eu tenho uma paleta só com verde, eu tenho uma paleta com verde e azul, eu tenho uma infinidade de possibilidades. Se ela não gostou de uma possibilidade, certamente uma outra ela vai gostar. Então, são muitas possibilidades, né? E isso é um recurso fantástico para a gente, né? Isso aqui foi que eu dou de aluno, aulas práticas, né, do aluno, que a gente trabalha uma imagem e pede para fazer um quente e o frio, só para ter essa percepção espacial, né, da cor,
Isso eu fazia mais com o pessoal do presencial, né? Só coloquei aqui para exemplificar para vocês. E quando eu falo aqui de uma parede branca, a parede branca ela é para ser suporte, né? Não é para ficar tudo branco, né? E aí entra naquela questão psicológica das cores, que se for tudo branco, apesar de ser todas as luzes, ela tende a saturar também, né? A gente perde um pouco o equilíbrio na percepção. E com o tempo, para a gente, isso vai ficando cansativo, vai desgastando, vai cansando, vai trazendo frieza no espaço. Então, a parede branca é para ela receber cores, né? De um jeito ou de outro, né? Aqui foi só uma ilustração que eu achei bastante criativa até, porque trabalha um patchwork em todos os sentidos, né? Nessa composição. E foi só para ilustrar, tá? E aquela coisa que eu falei de ontem, né? Que ficou faltando, né? Da percepção da luz. É a mesma parede, né? Ela toda dessa cor, né? Esse verdinho aqui. Conforme a incidência da luz, eu tenho percepções da cor diferente, né? Se eu olho de um lado ou do outro, a minha percepção vai ser diferente, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela, que agora a gente tem só 10 minutinhos, né? Eu queria compartilhar aqui um site rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei como é que eu vou compartilhar o site. Eu acho que eu não consigo compartilhar o site. Eu só consigo compartilhar o arquivo. Mas depois eu coloco lá no grupo. Ele chama-se Coloro. Deixa eu pôr aqui no chat, peraí. Esse aqui. Depois vocês dão uma pesquisada, que a gente consegue fazer paleta de cores, né? Dá para explorar de fazer as imagens. Pode ligar o microfone todo mundo agora, né? A gente consegue fazer paleta de cores, pode fazer simulações com imagem. O problema da imagem é que a gente não consegue capturar exatamente qual é a paleta, né? Como é programas gratuitos, né? A gente não consegue todo o recurso, mas dá para fazer umas brincadeiras para a gente trabalhar uma foto, fazer uma paleta. Ele já tem várias paletas prontas, né? Mas também dá para a gente criar. Depois dá uma fuçada lá, que é bacana até para ver as possibilidades, né? Agora, pergunta e resposta rapidinho para a gente bater um papo, 10 minutinhos, né? Ô, Lígia, mas você falou em harmonia tudo, mas a gente vê tantas misturas, igual esse último que você, penúltimo que você mostrou, com o patchwork lá na parede, o outro, o sofá. O que que tem, o que que é proibido, vamos dizer assim? Que a gente sabe que tem infinitas possibilidades, mas o que que às vezes a gente ouve críticas assim que as pessoas fazem, e você às vezes nem achou tão feio, tão ruim. Mas o que que Exatamente. não é? Na verdade, não existe o proibido, né? Existe uma infinidade de possibilidades. Aquelas harmonias, elas são, vamos dizer assim, mais harmônicas, né? Mas pode acontecer de ter uma que não casa tão bem, né? Uma linha reta, ou não sei, né? Porque tem que imaginar que tudo na natureza é curvo. Às vezes uma linha, uma, uma paleta de linha reta, talvez não fique tão harmônica. Mas é como você falou, a gente vê de tudo. E a questão agora entra em outra questão também, entra na questão daquela resposta, né, da memória Sensorial. sensorial e tudo mais. A percepção de cada um vai ser diferente, né? E falando de combinações, a gente deve preferir as coisas mais curvas. Apesar de a gente escolher quadrado, forma, ela está dentro de um contexto, né? Se a gente vê, ela não está. Aí é a questão da energia da luz por causa do equilíbrio, né? Do yin, do yang, desse complemento.
Mas quando a gente fala, às vezes, que um fala que gosta, outro fala que é cafona, outro fala que nem aquela outra que eu coloquei, alguém vai dizer que é horrível aquilo, o outro vai amar, né? É. Então, isso vai da sua personalidade, aí entra já a questão da personalidade, né? Do seu jeito de ser, do seu gosto, entra na questão do repertório, entra na questão cultural, aí é uma soma de fatores, né? Que não dá para a Uhum. gente pensar um ou outro, e a gente tem que pensar sempre no conjunto, né? Por isso que não dá para dizer, ah, sua cor é essa, mas por que que é essa? Tem que avaliar o porquê. Toda essa questão que envolve todas essas questões, né, pontuais, né, de cultura, de memória, de gosto, de estilo, de personalidade, de contexto, tudo isso vai somar, né? Isso aí, tudo isso vai te dar uma única resposta, e essa única resposta é que vai definir por que você gosta, por que você não gosta. Às vezes as pessoas É. estão tão envolvidas em aspectos culturais que o gosto dela está meio até esquecido, ela está ali naquela memória cultural, ela não está nem trazendo a personalidade dela especificamente. A parte cultural ali é mais forte, né? É a energia do coletivo, vamos dizer assim, ela acaba às vezes se sobressaindo no contexto e a energia da pessoa fica mais reprimida, vamos dizer assim, né? Uhum. Então não aparece Uhum. tanto. E por isso, às vezes, as pessoas às vezes estão ali, mas nem gostam tanto, não queria outra coisa, entende? É mais essa É. questão. É. Não sei se respondi E a tua tenta... pergunta. Não, respondeu sim. É. Mas é engraçado, né? Porque às vezes a gente vê críticas assim, a algum Ah, sim. projeto, alguma coisa, e na verdade isso é publicado para todo mundo como errado e aí E não é por aí. influencia as outras pessoas, né? Exatamente. Influencia porque a pessoa que fala, que segue, né, os conceitos, a moda, fica meio perdida, né? Eu acho que Exatamente. seria legal se a gente pudesse testar também com a luz nas variações do dia, né? Sei lá. Sim, e seria aí o ideal. Isso aí Porque seria você, fantástico. só com aquela foto, aquela imagem da orquídea lá, você separou uma coisa gigante, uma gama gigante de Sim, possibilidades. Então, como é que fica, né, a sua relação com o ambiente, que às vezes você ama de primeira, mas depois no dia a dia ali, não exatamente. sei. Por isso aí que a gente começa a pontuar, né? A partir daquela escolha, né? Qual que você se identifica mais, a pontuar o porquê que você gostou daquela cor. Lembra daquela que a gente fez aquela live que você falou do Uhum. verdinho? É nessa linha de Sim, raciocínio, é nesse pensamento, né? E aí a gente começa a apurar esse tom, né? O tom do rio, o tom do nada.